Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Demorou, né? Mas aos pouquinhos nós vamos regularizando, voltando para a mesma rotina. Ainda estamos quase nos 90%, porque 100% não tem como. Toda mudança, assuntos domésticos eles tendem ao infinito, nunca terminam, nunca acabam. Mas já estamos resolvidos, né? Era para eu ter lançado um vídeo ontem, mas o meu pequeno computador continuava dando problemas e eu perdi o vídeo todo que eu tinha feito. Vou repetir hoje para vocês. Eu fui fazer uma limpeza no disco e esqueci de salvar o vídeo que eu tinha acabado de fazer. E aí, puf, foi assim, questão de segundos não existia mais. Na informática é isso que acontece. E é isso que pode acontecer com a nossa civilização. Tudo aqui é informatizado. Na Europa, absolutamente tudo é informatizado. Você não fala com o dono, você não fala com o gerente, você não fala com o funcionário do governo, você fala com um computador. É a inteligência artificial que resolve tudo. Em alguns casos, como não tem jeito, aí nós conseguimos falar com alguém. Mas todas as questões, sejam da ordem governamentais, nossa papelada de imigração, nossa papelada da assistência médica, da assistência social, o aluguel desse apartamento que é subvencionado pelo governo, foi tudo feito na base da informática. No último momento, nós conhecemos uma secretária que veio aqui, uma assistente social, que trabalha aqui no prédio, ela vem 3 vezes por semana resolver os problemas, atender as reclamações, etc. É fantástico. E nós estamos muito felizes aqui, muito. Eu fiquei de fazer as filmagens, mas ainda não consegui sair. Essa semana eu acho que vai dar. A Magdalena está ficando com a netinha. Agora estamos a 40 minutos do centro de bike. De metrô, 35 minutos. E às vezes é muito melhor ir e voltar de bike. Pelas ciclovias, passeando, o nosso coração e a nossa saúde agradece. Enfim, vamos começar a bater um papo. Quero agradecer a todos vocês que mandaram notícias lá nos comentários. Eu tenho lido quase todos. Às vezes escapa um ou outro, mas eu tenho lido. Obrigado a todos vocês, todo mundo dando a maior força pra gente. E é complicado mesmo. Como eu sempre repito, nós não somos jovenzinhos, né? E aqui tudo nós temos que resolver, desde a instalação elétrica, a pintura, a arrumação dos móveis. Às vezes pedimos ajuda do filhote e da minha nora, porque não dá para pagar mão de obra, que é muito caro. Então nós fizemos tudo, pintamos o outro apartamento, pintamos esse, arrumamos as prateleiras, furando parede, etc. Lá vamos nós, somos velhinhos enjoados. Vamos continuar, vamos começar. Pois bem, o assunto essa semana foi o painel realizado lá em Washington. Um painel da NASA, formado no ano passado, para estudar o que o governo chama de, o governo americano, chama de fenômenos aéreos não identificados, como se isso fosse uma novidade, né? São comumente chamados de OVNIs, UFOs, etc., mas eles chamam de UAPs, né? Então essa foi a primeira reunião pública, isso é super importante. Por mais que a NASA tenha mentido esses anos todos, por mais que tenha havido acobertamentos, né, e perseguições, etc., não só da NASA, mas de todos os governos do mundo inteiro, não só o governo americano. Então essa reunião foi super importante, já é um passo à frente. É um corpo de 16 membros, reunindo especialistas de áreas que vão da física à astrobiologia, com PhDs. Então, isso foi formado em junho do ano passado para examinar os avistamentos de OVNIs não classificados e outros dados coletados do governo civil e setores comerciais. Veja bem, setor civil, militar com o Pentágono. Então, o foco dessa sessão pública de 4 horas, eu assisti uns pedaços, não deu para assistir tudo, blá, 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 não... apenas cada um expondo as suas ideias, a maneira que é preciso mais data, mais informações, etc., blá, 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 mas é importante, a coisa está andando, e é assim que vai ser, conta-gotas. Eu já comentei aqui no canal, lá quando eu morava no Canadá, que haveriam várias hipóteses de aberturas da ufologia, dos arquivos, etc., mas a mais provável seria de conta-gotas. É o que está acontecendo. Então, a sessão pública de 4 horas, né, foi ontem, e para realizar deliberações finais antes que a equipe
de Estudo Independente da agência publique um relatório no verão ainda nesse verão, aqui no Hemisfério Norte. Provavelmente julho. O painel representa o primeiro inquérito desse tipo já conduzido sob os auspícios da Agência Espacial dos Estados Unidos para um assunto que o governo sempre proibiu, cancelou, perseguiu e prendeu muita gente. Era só restrito à área de segurança nacional e altas patentes militares em nível de segurança máximo, né? Máximo, mais do que o atômico. Então, o estudo da NASA é separado da investigação recente formalizada pelo Pentágono, também para investigar os UAPs, que foi documentado oficialmente em público desde 2018, né, com aqueles avistamentos da Marinha. 4 filmes foram liberados, agora liberaram mais 2, inclusive um deles passando na base aérea no Iraque. Eles estão sempre aí, sempre estiveram. Então, os esforços paralelos da NASA e do Pentágono, ambos realizados com alguma aparência de escrutínio público, né, destacam o ponto de virada. Pois é, eu acho que foi um ponto de virada, sim, para o governo que levou décadas desviando, desmentindo, desacreditando e perseguindo ufólogos. Ser ufólogo era perigoso no passado. Então, demos um passo. Eu acho que vem coisa por aí e eu ainda vou assistir isso em vida. Eles acham a abordagem deles, as autoridades de defesa, e disseram que o recente esforço do Pentágono para investigar tais avistamentos levou a centenas de novos relatórios. Muita gente mandou relatório, porque agora já não é mais perseguido. Eles estão pedindo, manda para cá. Que estão sendo examinados, a maioria permanece ainda categorizada como inexplicável e ainda não é de domínio público. Mas o recém-formado grupo de escritório de resolução de anomalias de todos os domínios do Pentágono disse aí que é importante que a existência da vida alienígena inteligente não foi descartada, mas que nenhum avistamento produziu evidências de que eles sejam de origem extraterrestre. E aí o bicho pega, porque seriam interdimensionais. E aí é muito mais complicado e provavelmente até mais aterrador. Não é uma nave vulcana aterrissando no quintal da Casa Branca? É algo que vem de uma outra dimensão. Mas a gente já tem relatos dessas aparições desde o tempo dos Sumérios. Ok. Bom, vamos falar sobre Dria. Muita gente pergunta o que é isso, Young Dria? Todo mundo está falando agora, virou moda. Young Dria. Dria velho? Dria novo? Bom, Dria é um nome dado a uma florzinha silvestre que cresce aqui na Europa, ela é alpina, cresce nos Alpes, ela tem 8 pétalas. Existe em algumas regiões do Canadá também, provavelmente na Ásia, mas ela tem uma característica que só cresce em áreas super geladas, super frias, nas altas montanhas. Mas o Dria, então, resolvendo dar o nome a esses eventos geológicos que acontecem no nosso planeta periodicamente, se repetem, o nome de Dria. Então, o mais velho, a velha Dria, começou ali por volta de 13.000 a.C., terminou com um breve período de calor, até que um outro congelamento viesse. O Dria mais antigo, ele começou por volta de 12.000 a.C. e também terminou com um tempo mais quente. E a Dria jovem, a Young Dria, começou por volta de 10.800 a.C. e terminou por volta de 9.700 a.C. Mais ou menos o período que todo mundo fala que aconteceu o dilúvio, a inundação. Esses eventos ocorreram num instante geológico quando grandes objetos, provavelmente meteoros, colidiram com a Terra. Pode ter sido a mudança de polo também. O último evento gerou uma inundação global, cujas ondas chegaram ao Himalaia. Durante o Dria mais jovem, acredita-se apenas que pessoas primitivas povoavam a Terra. No entanto, ao redor delas existiam outros seres, os Advanced Beings, seres avançados, de uma civilização mais avançada, cujos feitos, tradições e monumentos existem até hoje, espalhados por todo o planeta. Isso é super tranquilo de imaginar. Quando abriram a Transamazônica aí no Brasil, eu lembro muito bem nos jornais, tribos que não conheciam nem o fogo foram contatadas, super primitivas, estavam ali, década de 60, início de 70. Os Yanomamis, não esses agora que já estão aculturados, na época não conheciam nem o fogo, eram catadores ainda.
tinham um vocabulário pequeníssimo. Aí no Brasil, e nas selvas da Nova Zelândia também, na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas japonesas invadiram, logo depois as aliadas australianas e americanas chegaram lá. Tem relatos de antropólogos conversando com índios que eram comedores de carne humana, antropófagos. O cara ainda comentou para um soldado, para um oficial inglês, falou: eu comi o seu avô. Ele vivia em guerra com os ingleses, com os holandeses. Isso há pouco tempo, historicamente falando. Então não tem nada de anormal uma sociedade super evoluída do lado de outra primitiva, como até hoje nós temos tribos na África, regiões da América do Sul em total pobreza e atraso no próprio Brasil. Gente que no interior que nem sabe quem é o presidente da República, e ainda bem que não sabe. Bom, em 1914, o Departamento Holandês de Antiguidade publicou um relatório de um templo que eles encontraram construído em basalto colunar, alcançado composto de 5 terraços, nas encostas de uma montanha com 3.000 pés de altura. Para saber em metro é só multiplicar por 3. Um pé 30 centímetros. Isso é um padrão, é uma convenção. 30 centímetros para não enrolar, é 30, e vai por aí fora. 33, 30, 900 metros de altura. Então essa montanha, que não era uma montanha, ela ia esperar mais 100 anos antes que fizessem uma exploração do local com um radar de penetração de solo, revelando algo explosivo. O templo era apenas uma seção exposta de alguma coisa muito maior. A Montanha da Luz, como os moradores a chamaram, acabou não sendo uma montanha, mas uma pirâmide, um projeto de engenharia em larga escala, construído em escalonados, né? Era uma série de pirâmides de degraus construídas ao longo de sucessivas eras, completado, e para completar, encontraram uma câmara selada. Traços de atividade humana que encontraram lá fazendo as investigações técnicas dataram a estrutura colossal em cerca de 22.000 anos antes de Cristo. Isso caiu como uma bomba no meio acadêmico. Aí o governo da Indonésia, proibiu a investigação. Os arqueólogos ingleses que têm trabalhado com a Universidade de Jakarta, na Indonésia, estão esperando até hoje a autorização do Dudu para que as pesquisas continuem. O exército cercou o local, transformaram num parque, você pode subir, mas não pode mexer em nada, igual os pirâmides no Egito. Você pode andar, passear, ver onde pode, tem uns caminhozinhos marcados, mas não saia dali não, porque não vai, você vai ser preso ou pagar uma multa. E como sempre, eles tentam abafar essa história da datação acadêmica que tem a ver com a religiosa, né? Para a igreja católica, para a igreja muçulmana. Você não pode botar uma datação tão antiga, vai bagunçar o coreto deles. Então, a Dria, a Young Dria, que causou isso, né? É claro que dessa catástrofe toda existiram sobreviventes. Como diz o Zecharia Sitchin, alguns foram para o espaço, etc. Mas segundo as civilizações povos da Indonésia, dos índios Hopis nos Estados Unidos, dos maias, do Oriente Médio, entre os sumérios, etc., alguns sobreviventes escaparam usando veleiros grandes barcos, né? E depois de que as águas baixaram mais, eles foram chegando nos pontos mais altos, que só ficaram os pontos mais altos das montanhas. Algumas ilhas desapareceram completamente, inclusive a Atlântida. Da Ilha da Páscoa só ficou o topo, as Ilhas Havaianas só o topo. Então essa irmandade apareceu, um grupo de sobreviventes, para ajudar a reconstruir a humanidade. E depois desse trabalho de reconstrução e orientação, ensinando agricultura, etc., desapareceram. Foram embora. Mas antes eles deixaram um aviso. Vamos ver qual é. Bom, bem, os amigos voadores dos índios Hopis. Isso faz parte de um artigo que eu escrevi para a revista Enigma, há uns anos atrás. Os índios Hopis do Arizona, eles afirmam que seus ancestrais eram visitados por seres que voavam em escudos e dominavam a arte de cortar e transportar enormes blocos de pedra. Isso nos Estados Unidos. Bem como construir túneis e instalações subterrâneas. Então vamos ver um resumo dessa história. Quem eram esses índios e como a sua história é interessante?
A mensagem do labirinto. O caminho do conhecimento pode levar à sabedoria ou à perda do buscador, e esse é o risco inerente de toda aventura humana, a partir do momento em que vislumbramos a possibilidade de acessar a inteligência. Por exemplo, a lenda de Teseu, o Minotauro e Ariadne, encenada no labirinto de Dédalo, na ilha de Knossos, na ilha de Creta, na cidade de Knossos. O esquema do labirinto é um padrão ancestral que se repete em desenhos semelhantes em várias culturas antigas pelo mundo inteiro. Como aparece gravado em moedas antigas da ilha de Creta, na China, em vários sítios arqueológicos em todo o mundo, entre os índios brasileiros, na África. Esses símbolos são idênticos a outros que aparecem com uma cruz românica dinamarquesa, que também simboliza a Mãe Terra. Entre os índios americanos Hopi, a identidade desses esquemas, que fazem parte do simbolismo que existe entre culturas tão diversas, é surpreendente, é impressionante. E permanece um enigma, bem como um desafio para qualquer pesquisador. Esse símbolo ligado à Mãe Terra. Então vamos lá, mais curiosidades sobre os mitos dos índios Hopis. Os escudos voadores. Escudo voador. Não precisa falar mais nada, né? E a NASA está procurando ainda. É incrível o fato de que o esquema da mitologia mediterrânea parece idêntico ao dos índios Hopis dos Estados Unidos, pois a tradição desses índios, que ainda está viva até hoje, une a origem do seu povo ao contato, né, com seres humanos que tinham dispositivos voadores na forma de escudos. Isso não é nenhuma novidade por alguns dos textos clássicos latinos, assim como o famoso Annales Lauricenses falam de sinos voadores, vistos pelo imperador Carlos Magno, conhecido como o imperador do Império Carolíngio. Foi um momento de maior esplendor do Reino Franco e ocupava uma região central aqui da Europa. Esse período ocorreu durante o reinado, né, do imperador Carlos Magno, de 768 a 814 d.C., Idade Média, Primeira Idade Média. E esses relatos referem-se a várias aparições de escudos voadores, ou ufos, ou apês. A tradição dos índios Hopis também fala exatamente a mesma coisa. Os índios Hopis eles vivem agora em uma reserva no estado americano do Arizona. A sua principal cidade é Oreibi. É o mais antigo local continuamente habitado da América do Norte, né? Conhecido até agora. Então, um cidadão americano chamado Joseph F. Blumrich, ele foi engenheiro da NASA, engenheiro-chefe, ele reconstruiu o esquema da nave de Ezequiel, que é relatado na Bíblia, no livro de Ezequiel. É muito bem descrito nos textos bíblicos. E isso aí levou o Blumrich a escrever livros sobre o assunto. A Ezequiel Spaceships, de 1974. Né? Mas o interessante é que ele não acreditava nisso, em hipótese alguma. Ele era um engenheiro da NASA, chefe do departamento que desenhava as naves. A filha dele apareceu com o livro do Erich von Däniken, na época, fazendo o maior sucesso, que aqui na Europa, nos Estados Unidos, era Chariot of Fire, carruagens de fogo, e não eram os deuses astronautas. No Brasil trocaram o nome. E o Blumrich falou, eu não vou ler essa porcaria para a filha. Não, minha filha, não vou ler isso, não acredito, isso é bobagem, não. E a filha encheu a paciência dele, mostrou na Bíblia o livro de Ezequiel, até que ele resolveu ler. E ele ficou de queixo caído. Então, nesse tempo ele era chefe do departamento de design de sistema da NASA, o programa oficial de desenvolvimento de naves espaciais. Né? Ele fez um exame minucioso do livro do Däniken e da Bíblia e se convenceu de que Ezequiel, de fato, teve a visão de uma nave espacial. Ele então fez desenhos detalhados dessa suposta nave alienígena, decidiu que a tecnologia dos construtores devia ser muito mais avançada do que a humanidade tinha no momento, acrescentando que dificilmente ele teria ficado tão encantado e satisfeito e fascinado de estar errado. E aí foi lá falar com a filha dele, você estava com a razão. Ele escreveu bastante sobre o assunto, ele fez o projeto, patenteou a nave. Esse livro, A Espaçonave de Ezequiel, do Blumrich, tem em português. Se cutucar sebo aí vai achar. Participou de vários congressos na Rússia, na Croácia, em Munique. Ele viveu depois em Laguna Beach, na Califórnia. Ele faleceu em 2002, não muito longe da reserva
Hopi. Einstein também ia lá. Eu vou mostrando fotos aí para vocês. Einstein era um frequentador assíduo lá da tribo Hopi. Em 71, o Blumrich fez amizade com um velho índio chamado Urso Branco, White Bear, que contou pacientemente as histórias ancestrais do seu povo a Blumrich e que até hoje fazem parte da tradição ainda viva. O engenheiro Blumrich, ele dispôs depois 50 horas de fitas gravadas com narrações e explicações adicionais. O que eu estou mostrando aqui para vocês é um resumo de algum desses pontos de interesse. Tá? Vamos começar então, pelo primeiro deles. Cascara e os Sete Mundos. De acordo com a tradição Hopi, a história da humanidade ela está dividida em vários períodos, de vários mundos, que foram separados um dos outros por terríveis catástrofes. Catástrofes que eles dizem naturais. O primeiro sucumbiu pelo fogo, o segundo pelo gelo, o terceiro pela água, e atualmente nós vivemos no quarto mundo. E no total a humanidade deverá viajar por um total de 7 mundos. Sempre o número mágico 7. Ainda não podemos comprovar historicamente os 2 primeiros mundos, mas a memória tribal dos Hopis remonta à terceira época mundial, cujo nome era Cascara. E esse nome, na verdade, era de um imenso continente localizado onde está o Oceano Pacífico, Indonésia e as ilhas do Pacífico. Mas Cascara não era a única terra habitada, havia também um país do leste. E os habitantes desse país tinham a mesma origem que os do Cascara. Além disso, eles eram visitados pelos misteriosos Kachinas, são eles aí os Kachinas, aqueles que vieram pelo ar. Assim como os Anunnakis, os deuses hindus, egípcios, o famoso Bepi Gororote das lendas caiapós no Brasil. Pois bem, os habitantes desse outro país começaram a se expandir e conquistar novas terras. Essa turma diferente sempre brigando pelo poder, atacando o Cascara antes que houvesse uma reação de defesa. Eles fizeram isso com armas muito poderosas, da mesma forma que nas histórias sumérias. E nos épicos hindus também, onde são relatadas armas devastadoras, bem como na destruição de Sodoma e Gomorra, relatado na Bíblia. Os Hopis contam que somente os escolhidos, os selecionados, alguns eram selecionados para serem salvos e que sobreviveriam para o próximo mundo, e eram reunidos embaixo de uma espécie de um escudo protetor. Os projetos inimigos eram destruídos no ar, parece até o Patriot, de modo que os escolhidos colocados sobre esse escudo não foram feridos. Mas, de repente, o país do Oriente desapareceu por alguma causa desconhecida sob as águas do oceano. Olha a Atlântida aí. E também Cascara começou a afundar gradualmente. E foi nesse momento que os Kachinas, que eram seus protetores ou tutores, ajudaram os eleitos a se mudarem para as novas terras. E esse fato marcou o fim do terceiro mundo e o começo do quarto. É necessário esclarecer que desde o primeiro mundo os Hopis estavam em contato com os Kachinas sempre, o tempo todo. Palavra que pode ser traduzida como sábios veneráveis também. Eles eram seres visíveis, de aparência humana, que nunca foram louvados como os deuses, mas apenas como seres de conhecimento em potencial superior ao do ser humano. Advanced Beings. Eles eram capazes de viajar pelo ar em velocidades gigantescas e pousar em qualquer lugar. Como eram seres corpóreos, eles precisavam mover alguns artefatos voadores. Os escudos voadores, como nas crônicas romanas, bem como nas crônicas de Carlos Magno. Na época dos romanos recebiam nomes diferentes. Os discos voadores ou clipes ardentes, o dolum, em forma de barril, trabes, em forma de charutão, cilíndricos. E o chefe Urso Branco continuou escrevendo esses artefatos. Pois bem, acabei de receber uma ligação da netinha. A neta mais linda da galáxia. Com certeza. É a cara da avó. Então o Urso Branco, ele continuou descrevendo os artefatos. Ele disse o seguinte: se você cortar uma cabaça e colocar juntas as tampas, ambos os lados sobrepostos, um corpo na forma de lentilha é obtido. E essa seria basicamente a aparência do escudo voador. Tem uma gravura de uma índiazinha em cima de um escudo voador de uma Kachina. Eu não sei onde eu tenho no meu arquivo, eu tenho que procurar para depois mostrar a vocês. Mas existem várias imagens. Hoje os Kachinas não existem mais na Terra.
As danças dos caxinas são bem conhecidas hoje na América do Norte e são representadas por homens e mulheres como substituto dos seres que eles acreditavam que realmente existiram no passado. E como eles possuíam originalmente diversas formas, já conversamos muitas vezes sobre isso também, esses seres sempre tinham diferenças raciais entre eles, eram bem diferentes. Daí nós temos civilizações, povos diferentes, DNAs diferentes, que os cientistas tentam colocar tudo num buraco só. Não. Então eles tinham várias formas. Então os Hopis criaram as famosas bonecas caxinas para as crianças, para que elas pudessem se acostumar com as suas formas e aparições. As bonecas caxinas foram esculpidas em madeira pelas tribos Zuni e Hopi. Existem mais de 300 modelos de bonecas diferentes. E elas são geralmente vestidas com máscaras e fantasias para se parecerem com os homens e mulheres que também se vestiram como os espíritos caxinas, né? Elas foram dadas às crianças para ensiná-las a identificar as diferentes formas dos caxinas e as partes que essas formas desempenhavam em cerimônias tribais. Um culto ao cargo, né? Os caxinas eram seres de grande poder. Para os nativos americanos, eles eram seres super avançados e eram conhecidos por terem descido na terra, ajudar os nativos americanos a cultivarem seus campos, dando sabedoria sobre agricultura, leis, governo. E eles interagiram fisicamente com as próprias pessoas. E nós encontramos nessa região dos Estados Unidos os desenhos nas pedras mostrando os caxinas. Então a famosa profecia Hopi fala sobre o retorno da caxina azul para anunciar a quinta era do homem, da humanidade. Isso não é diferente de qualquer outra cultura que espera o retorno do seu Deus, do Messias, ou uma força criacional. Como a maioria das civilizações, eles também estão esperando a volta dos deuses. Pois é, para o vídeo não ficar muito grande, dá uma série de problemas na edição, e está mais do que provado que entre 25 ou 30 minutos é o tempo ideal que as pessoas assistem. Eu vou dividir em duas partes, tá? A continuação desse vídeo vai ser no sábado. Vou falar sobre o Quarto Mundo, sobre vários outros aspectos da cultura Hopi, comparando com outras culturas no mundo inteiro. E o mais interessante é a profecia Hopi, que fala do retorno da caxina azul, o povo da estrela. No final desse ciclo de tempo, eles também prometem a volta da Mulher-Aranha. Pois é. É ela que vai resolver. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. A Madalena está lá com a netinha, acabou de me ligar. Provavelmente vai ficar por lá hoje. E vou aproveitar uma tarde belíssima. Nós estamos com 20 graus. Hoje amanheceu com 8, foi para 20. É maravilhoso, fantástico. Estou de camiseta. Pois é, pessoal, se cuidem. Nós estamos passando, como eu repito sempre, momentos decisivos que vão moldar, que estão moldando o destino dessa nossa sociedade, dessa nossa humanidade. Tudo está mudando. Grandes coisas estão a caminho. Pequena paz. Até sábado.